Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biossegurança em Saúde. Como de costume, sugiro a todos que peguem caderno e caneta, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. Bom, e hoje o nosso tema será controle de infecção hospitalar e comissões de controle de infecção hospitalar. Veremos primeiro o conceito de infecção hospitalar. Qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta, quando esta infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou procedimento hospitalar, como, por exemplo, uma cirurgia. A infecção acontece quando micro-organismos, podendo ser vírus, bactérias, protozoários ou fungos, penetra no corpo do ser humano e se multiplica. Proliferação. As infecções hospitalares podem ser causadas por falta de asepsia, podendo ser no meio ambiente, do material e medicamentos, no paciente e da equipe que o atende. Exemplos de asepsia é o ato de lavar as mãos que impede a transferência de micro-organismos presentes na mão do agente de saúde para o paciente. Isso é muito importante, o ato de lavar as mãos, o ato de higienizar as mãos nos 5 momentos, né? A esterilização dos materiais, não tossir ou espirrar, nem mesmo falar sobre o material esterilizado. O uso de papel toalha descartável para as mãos, não sentar nas camas dos pacientes. E também, proibir o ato das visitas, no caso, porque alguns visitantes, acabam sentando também nas camas dos pacientes. Não colocar materiais no chão, sendo comadres, bacias. Remoção das bactérias da pele, no caso do banho, da limpeza, da higienização. E como se adquire? Qualquer pessoa que é obrigada a internar-se em um ambiente hospitalar para tratamento médico está sujeita a contrair uma infecção hospitalar, que está diretamente relacionada ao tempo de internação e procedimento a ser realizado. Em procedimentos cirúrgicos, sempre existem mais riscos de contrair infecção do que em uma internação sem procedimentos, já que as unidades de tratamento intensivo, as UTIs, ou centros cirúrgicos são locais onde há muitas chances de contrair uma infecção. De acordo com a portaria 2616 de 98, as cirurgias são classificadas em limpas, realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso no local, sem penetração nos tratos digestórios, respiratórios ou urinário, em condições ideais de sala de cirurgia, um exemplo, cirurgias de ovário. Potencialmente contaminadas, realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, sem contaminação significativa, exemplo, redução de fratura exposta. Contaminadas, realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório, mas sem supuração. Exemplos: apendicite supurada. Infectadas, realizadas em tecidos com supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas e sujas. O que se sente? Os sintomas são relacionados ao local do procedimento ou envolve algum sistema, como respiratório ou urinário. Pacientes graves podem ter comprometimento de todo o organismo. Geralmente, o primeiro sintoma é febre. Diagnóstico de infecção hospitalar. Observação direta do paciente ou análise de seu prontuário. Resultados de exames de laboratório. Quando não houver evidência clínica ou laboratorial de infecção no momento da internação no hospital, convenciona-se a infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar após 72 horas da admissão no hospital.
Também são convencionadas as infecções hospitalares, aquelas manifestadas antes de 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos médicos realizados durante esse período. As infecções de recém-nascidos são hospitalares, com exceção das transmitidas pela placenta ou das associadas à bolsa-rota superior a 24 horas. Como se trata? Após o diagnóstico de infecção hospitalar, o tratamento é feito sempre com antibióticos injetáveis e por período de 7, 14, 30 dias. Como se previne? A prevenção de infecções hospitalares por todo o mundo depende muito mais da instituição hospitalar e de seus trabalhadores, colaboradores, do que os dos pacientes, já que ninguém se interna com a intenção de contrair doenças dentro do hospital. Os cuidados para não ocorrer elevado número de infecções e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária e outras tomadas no âmbito do município e estado. As infecções mais comuns, aquelas que acontecem com mais frequência, infecções do trato urinário, mais comum. Existem alguns fatores: idade avançada e sexo feminino, o uso indiscriminado de antimicrobianos, instrumentação do trato urinário, passagem de sonda vesical, quando essas passagens não são realizadas de forma correta, né? E doenças subjacentes graves, infecções subclínicas, são infecções assintomáticas, infecções de sítio cirúrgico, tempo de internação, condições pré-operatórias e técnicas cirúrgicas, corpos estranhos, drenos e próteses, antibioticoprofilaxia. Esses são vários fatores, né, que podem levar às infecções hospitalares. Infecção do trato respiratório. Temos também a questão da idade, patologia de base, instrumentação do trato respiratório, colonização da orofaringe e broncoaspiração. Infecções também na corrente sanguínea. No caso, o hospedeiro, né, com a questão da doença base, insumos contaminados e técnica não realizada conforme protocolo. Temos também a questão dos acessos, né, tipo de catéter, também tem a questão do curativo, a forma como é feito esse curativo, o tempo e o local. São vários fatores que acabam, né, aumentando as chances do paciente cliente contrair uma infecção hospitalar. Falaremos agora das principais bactérias causadas, né, as bactérias causadoras das infecções hospitalares, algumas chamadas até do terror dos hospitais. São muitas, veremos algumas. Existe os Staphylococcus aureus, grupo dos cocos gram-positivos e catalase positivos, infecções simples como espinhas, furúnculos e celulites, infecções graves que são meningites, pneumonia, endocardite, e reservatórios, pacientes colonizados. Temos também a questão dos funcionários e pelo próprio ambiente. Nesse caso, quando os pacientes estão colonizados, eles estão em leitos de isolamento, são pacientes colocados em isolamentos pelo controle de infecção hospitalar, pelo serviço de controle de infecção hospitalar, e aí os profissionais eles são avisados que eles deverão seguir alguns protocolos, utilização de EPIs. E quando isso não ocorre, acaba então disseminando a contaminação cruzada. Então é muito importante que o profissional de saúde se atente ao uso dos EPIs, seguindo os protocolos, né, planejados, orientados, né, os profissionais que já foram capacitados pelas comissões de controle de infecção hospitalar. E essas infecções, né, esses fatores acabam sendo responsáveis por mais 30% dos casos de infecções hospitalares. Temos também Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, né? Enterococcus, né, que são bactérias gram-positivas do aparelho digestivos, que podem ainda causar endocardites, infecções urinárias, septicemias, o Acinetobacter, bactéria gram-negativa com distribuição cosmopolita no solo, tem uma elevada patogenicidade.
E aqui nós chegamos, né, no histórico de controle de infecção. Ignaz Philipp Semmelweis, de 1818 a 1865. Bem, Semmelweis, ele foi um médico, né, que ele revolucionou, né, ele estava muito à frente da sua época sobre lavar as mãos. É um hábito simples, quando antigo, né? Vem sendo muito repetido esse mantra pelas autoridades sanitárias do mundo inteiro como uma das armas mais eficazes na luta para conter o Covid. Hoje tudo que nós falamos é a utilização de máscaras, higienização, lavagem das mãos. Foi tudo que Semmelweis lutou muito na sua época para que ocorresse. No caso, na época, no século XIX, podemos dizer assim, esse tipo de questão quase não existia na questão da higienização, da lavagem de mãos dentro dos hospitais. Naquele século, os hospitais eram chamados como se fossem casas da morte. Eram espaços em que doentes ficavam amontoados, né? Tinha pouca ventilação, sem acesso à higiene, principalmente à água limpa, né? E os mais abastados, os mais ricos, que detinham de bens, preferiam se tratar em casa, onde a taxa de mortalidade chegava a ser 3 vezes menor do que os pacientes que estavam, né, internados naqueles hospitais. Nessa época, por exemplo, ir ao hospital para ter um bebê, por exemplo, era quase uma sentença de morte. Foi o que observou o recém-nomeado assistente diretor e residente chefe da maternidade de Viena, o médico húngaro Ignaz Semmelweis. E ele, preocupado com a mortalidade por febre puerperal ou pós-parto, ele percebeu uma diferença sinistra entre clínicas sobre sua responsabilidade. As mortes na clínica utilizada para o ensino de jovens médicos, onde, além dos partos, realizavam-se autópsias e cirurgias, chegava ao triplo de outra, onde era feito o treinamento de enfermeiras e parteiras. O médico atribuiu essas mortes, então, ao que chamou de partículas cadavéricas, que aderidas às mãos dos médicos estariam contaminando os pacientes. Atualmente, a relação entre doenças e contaminação por micro-organismos é reconhecida como um problema de saúde pública e um desafio global para a OMS. Mas, em meados do século XIX, a recomendação de Semmelweis de que os médicos deveriam lavar as mãos e os instrumentos cirúrgicos em solução clorada para evitar febre pós-parto enfrentou uma gigantesca oposição. A partir de informações estatísticas e observações do que acontecia nas duas salas, o médico passou a formular hipóteses para explicar a discrepância. Primeiro atribuiu as mortes ao ar contaminado pelos miasmas, mas logo descartou, né, essa suposição, pois essas salas eram igualmente ventiladas. Supôs também que as mortes se deveriam à superlotação. No entanto, a clínica das enfermeiras recebiam mais mulheres que suplicavam para não serem atendidas pelos médicos. Poderia ser medo, já que o padre responsável pela extrema unção caminhava pelos corredores tocando uma campainha, a pedido de Semmelweis. O sacerdote deixou de fazê-lo, mas isso não contribuiu para diminuir as mortes. Uma a uma, essas e outras hipóteses foram desconsideradas. Então ele foi levantando algumas hipóteses, né, e foi fazendo alguns testes para tentar saber o que estava acontecendo, né, com os hospitais, né, a incidência grande de morte. Foi então que um acidente ajudou o médico a solucionar o enigma. Um colega amigo, Jacob, ferido por um bisturi de um dos estudantes, havia apresentado os mesmos sintomas das parturientes antes de morrer. Ao realizar a autópsia, Semmelweis descobriu que os órgãos do amigo também apresentavam aspectos semelhantes aos das mulheres vítimas de febre. Deduziu então que a sepse e a febre pós-parto deveriam ter a mesma origem. As mãos de estudantes e médicos que, sujas por dissecações recentes, transportariam as partículas cadavéricas,
para os órgãos genitais das mulheres em trabalho de parto. Isto explicaria ainda porque os níveis de mortalidade eram menores entre as parteiras. Elas não participavam das autópsias. O médico húngaro conduziu então o primeiro estudo experimental relacionado à falta de higienização das mãos e de equipamentos da febre pós-parto. Samuels ordenou que todos lavassem as mãos com solução clorada antes de realizar qualquer exame e observou que em poucos meses a taxa de morte caiu drasticamente. Ao fim do primeiro ano e o término do segundo foram registrados isso, né, em uma enciclopédia britânica. Apesar de resultados positivos e hipóteses, Samuels foi alvo de muita contestação. O ponto de atrito estava para além das simples recusas em concordar com a eficácia do procedimento de lavar as mãos. Em primeiro lugar, é preciso considerar que o êxito do médico húngaro, hipótese sobre contaminação e recomendação da profilaxia, estava circunscrito à prática clínica e carecia de um método científico. Como testes experimentais e generalização da hipótese, exemplos de que ocorria normalmente nas construções científicas. Além disso, a hipótese de Samuels contrariava o paradigma vigente, a teoria miasmática, somente mais tarde. Na era da bacteriologia, iniciada com os trabalhos de Pasteur e Koch, forneceu uma nova racionalidade e o uso de substâncias antissépticas foram instituídas, e utilizadas por cirurgiões neste campo, Nós tivemos então Lister, nós tivemos também Robert Koch, tivemos também Pasteur fazendo a diferença com estudos científicos, Então, para nós entendermos que esse fato, da lavagem das mãos, que hoje nós chamamos de higienização das mãos, é um assunto discutido desde 1800, Desde realmente aí do último século. E ainda hoje isso ainda é discutido nos maiores e grandes hospitais ou nas clínicas, nas unidades de saúde. Até hoje ainda nós temos muitas resistências de profissionais que não realizam corretamente a higienização das mãos. E isso acarretando em muita incidência de infecções hospitalares, infecções cruzadas. Então, é muito importante a higienização das mãos. Seguindo então, em 1854, tivemos na Guerra da Crimeia, Florence Nightingale, enfermeira inglesa, que implantou medidas de higiene e limpeza nos hospitais que assistia os militares feridos, fazendo assim também uma grande diferença. Temos também o Lister, que implantou os princípios de asepsia, manter livre de germes os centros cirúrgicos. Pasteur, que descobriu algumas das bactérias causadoras das doenças e que muitas delas morriam se aquecidas acima de certas temperaturas, no caso a pasteurização. Conhecimento sobre bactérias, fungos e vírus, desenvolvimento da microbiologia como ciência de apoio ao combate das infecções fazem toda a diferença hoje para nós podermos, fazer os tratamentos corretos, No início do século XX, Halsted, o cirurgião americano, introduziu o uso de luvas nos procedimentos hospitalares. Princípio do século XX, descobertas as sulfamidas que matavam alguns micróbios. Em 1929, a obtenção da penicilina por Fleming, seguido pelos demais antibióticos, a corrida vertiginosa da potência indústrias farmacêuticas, E hoje nós temos também a questão da resistência bacteriana, que é o controle. Falaremos também agora, da lei e portarias referente ao controle de infecção hospitalar. Decreto do Ministério da Saúde 7052 de 76, em seu artigo 2, item 4, determinou que nenhuma instituição hospitalar pode funcionar no plano administrativo se não dispuser de meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos agentes, pacientes e circunstantes. 1983, portaria 196 de 24 de junho de 1983,
Todos os hospitais do país, independente da natureza mantenedora, devem manter Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a conhecida e famosa guerreira CCIH, que dá as orientações e práticas sob a forma de 5 anexos. Portaria 930/92, ações sistemáticas para reduzir a incidência das gravidades das infecções hospitalares. Com a promulgação da Lei Federal 9431 de 97, temos aqui o artigo 1, a obrigatoriedade dos hospitais a manterem os programas de controle de infecção hospitalar. E o artigo 2, a criação de Comissão de Controle de Infecção Hospitalares para a execução desses controles. A obrigatoriedade da CCIH. E aí nós temos então a nossa portaria 2616. Esta portaria é composta por 5 anexos. O primeiro trata da organização e competências da CCIH e do Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Temos no anexo 2, conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares. Temos no anexo 3 as orientações sobre a vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e os seus indicadores, sim. As comissões trabalham muito com indicadores, com investigação. Nos anexos 4 e 5 observamos as recomendações sobre a lavagem das mãos e outros temas, como o uso de germicidas, microbiologia, lavanderia e farmácia, dando ênfase à observância de publicações anteriores do Ministério da Saúde. Os hospitais deverão constituir CCIH para produzir normas para orientar a execução do Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A CCIH é um órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de planejamento e normatização de ações de controle de infecção hospitalar, que serão executadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, o SCIH. São responsáveis por uma série de medidas como o incentivo da correta higienização das mãos dos profissionais de saúde, o controle do uso de antimicrobianos, a fiscalização da limpeza e desinfecção dos artigos e superfícies. Então essa equipe, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que estará dia a dia ali implantando orientações, capacitações, colocando os protocolos em dias para que se evite realmente, para que se combata, a infecção hospitalar. E o objetivo da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é prevenir e combater as infecções, beneficiando dessa maneira toda a população assistida, proteger o hospital e proteger o corpo clínico, desenvolver ações na busca ativa das infecções hospitalares. Então sim, eles fazem busca ativa, eles produzem indicadores, fazem comparações, gráficos, Eles avaliam e orientam as técnicas relacionadas com os procedimentos invasivos. Eles fazem as participações das equipes nas padronização de medicamentos. Então toda vez que tem aí uma padronização de medicamentos, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar está lá juntamente com o corpo médico. Prevenir e controlar as infecções hospitalares. Controlar a limpeza de caixa d'água, controlar o uso de antibióticos, implantar e manter o sistema de vigilância epidemiológico das infecções, elaborar treinamentos periódicos das rotinas do CCIH, isso é muito importante, os treinamentos periódicos, manter pasta atualizada das rotinas nas unidades, executar busca ativa aos pacientes com infecção, fazer análise microbiológica da água. Essas são algumas das ações que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, junto com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, eles fazem dentro de uma unidade hospitalar. E aqui nós temos a publicação da Portaria 2616, que regulamenta essas ações de controle de infecção hospitalar no país e acabou substituindo a Portaria 930/92. As principais alterações são comendadas a seguir ao lado de uma análise crítica a respeito de suas repercussões para assistência à saúde em nosso país. Tivemos aqui então o programa de controle
de infecções hospitalares, que é um conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas sistematicamente, com visitas e redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções. Para adequada execução do programa, os hospitais deverão constituir essas comissões de controle, órgãos de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução dessas ações, no caso dos controles de infecção hospitalar. O CCIH deverá ser composta por profissionais da área da saúde, de nível superior, formalmente designados. Os membros do CCIH serão de dois tipos: teremos os consultores e os executores. O presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um dos membros da mesma, indicado pela direção do hospital. Os membros consultores serão representantes dos seguintes serviços: serviço médico, serviço de enfermagem, serviço da farmácia e laboratório de microbiologia. Também não podemos deixar de citar o papel do farmacêutico na CCIH, que participa das reuniões de comissão de controle de infecção hospitalar, participa da elaboração dos protocolos de tratamento com antimicrobianos, estabelece intercâmbio entre as comissões de controle de infecção hospitalar e a Comissão de Farmácia e Terapêuticos, CFT, Comissão de Suporte Nutricional, Comissão de Padronização de Material Médico Hospitalar, participar das investigações de casos suspeitos de contaminação por soluções parenterais e outros, estabelecer políticas internas na farmácia abrangendo procedimentos e programas para evitar a contaminação de medicamentos produzidos e dispensados, estimular o uso de embalagens em dose única para produtos estéreis, trabalhar em conjunto com o laboratório de microbiologia, participar da padronização dos germicidas saneantes e emitir pareceres sobre produtos recentemente lançados, participar da elaboração do desenvolvimento de projetos e pesquisas, participar de programas farmacoepidemiológico, participar das investigações epidemiológicas dos surtos, de suspeitos, desenvolver atividades de capacitação e atualização dos recursos humanos e orientação. E aqui nós temos a situação do controle de infecção no Brasil, que apesar de muitos esforços, o Brasil ainda enfrenta uma realidade adversa daquilo que se pode julgar satisfatório. A carência de recursos humanos e materiais nas instituições de saúde, principalmente nas públicas. A ausência dos CCIHs atuantes em grande parte dos hospitais, ou ainda, quando se tem, são profissionais exercendo a função sem conhecimento adequado da atividade, o que resulta em elevadas taxas de infecção hospitalar, ocorrência de surtos não detectados, principalmente em berçários, em UTIs, em unidades de terapia intensiva. Esta realidade precisa de mudança, e essa mudança não cabe só à unidade hospitalar, ao gestor da unidade hospitalar, às comissões de controle de infecção hospitalar, ao serviço de controle de infecção hospitalar. Isso também depende dos profissionais, absorver e entender a importância das orientações das comissões de infecção hospitalar, seguir os protocolos nos procedimentos realizados dentro da unidade hospitalar, fazer a utilização corretamente dos EPIs, lembrando que o uso de EPIs é uma obrigatoriedade solidária, tanto o gestor, tanto como a unidade, além de ofertar, tem que também ofertar a capacitação, mas o profissional também tem que se comprometer a utilizar esse EPI de forma correta, seguindo os protocolos implantados pelas comissões de controle de infecção hospitalar. Bem, alunos, chegamos ao fim de nossa aula. Agradeço a todos, lembrando que ainda teremos atividades na nossa plataforma digital, hein? Um grande abraço e até a próxima aula.